7h33 em Campos. De volta com Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com saúde e segurança do trabalho, engenharia do trabalho, exames toxicológicos e muito mais. O programa de hoje tem o prazer de receber aqui o Sávio Saboia, ele que já esteve inclusive em Campos, na Secretaria de Saúde do município, conhece bastante aqui, né, a gigantesca estrutura que tem essa secretaria, ou que deveria ter para atender, né, toda essa população, e hoje comanda a Secretaria de Saúde do importante município de São João da Barra. Sávio, é sempre um prazer recebê-lo aqui, é sempre bom poder conversar com você no nosso programa e, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, primeira edição, muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia Arnaldo, bom dia Cláudio, é um prazer meu estar aqui mais uma vez, né? Bom dia aos internautas, aos ouvintes, primeiro justificando aqui a ausência de máscara minha aqui, eu estou sozinho no ambiente, no meu quarto aqui em São João da Barra, então, e sempre o apelo das pessoas usarem máscara. Estou aqui à disposição de vocês para prestar qualquer tipo de informação, esclarecimento sobre a gestão dos serviços públicos de saúde de São João da Barra, na gestão da prefeita Carla Machado. Sabe, bom dia. Como você falou, nós também ficamos sem máscara porque estamos sozinhos, ambiente controlado, e adotamos essa modalidade de entrevista por videoconferência desde o início da pandemia, até mesmo pensando nesse tipo de preservação nossa e dos nossos entrevistados. E eu vou abrir a entrevista com uma pergunta de uma conterrânea sua, a jornalista Silvana Venâncio, no grupo do WhatsApp, que ela pergunta o seguinte, né? Ela bota assim: Savinho, como sou bom-jesuense, vou falar como o pessoal daqui te chama. Aqui é o Folha no Ar. O programa da vacinação em São João da Barra, no caso da vacinação contra a Covid. Na sua opinião, está andando bem ou poderia estar mais adiantado? Então, a gente começa com esse panorama aí, como foi sugerido pela Silvana, o panorama da vacinação da Covid no município. Primeiro, mandar um abraço, Silvana. Obrigado pela pergunta. O panorama da vacinação em São João da Barra, desde o início, o planejamento que é realizado pela equipe de imunização, ele hoje tem um dos melhores índices do estado do Rio de Janeiro. Eu só não falo ainda o melhor índice porque o Rio de Janeiro, a capital, avançou muito. Mas ainda assim, nos vacinados em segunda dose, nós temos uma melhor proporção do que a capital. Nós temos hoje 15,8% em segunda dose. O Rio fechou ontem, se não me engano, em 15%. E o índice nosso aqui é satisfatório. A gente faz uma reunião semanal de planejamento da imunização, fizemos uma ontem, por sinal. Praticamente em São João da Barra a gente não tem estoque, a gente não fica com estoque em vacina, a vacina chega, as equipes já estão planejadas para o próximo passo. Como que funciona basicamente aqui? Hoje nós estamos vacinando, por exemplo, 18 anos com comorbidades. Terminando a comorbidade, já estamos cadastrando os professores e as pessoas sem comorbidades, 59 a 50. Então, quando a vacina chega, essas pessoas já estão cadastradas e a imunização já começa. A gente não fica com estoque de vacina. Por isso, é um fator determinante para que a gente tenha os índices satisfatórios como temos. Para a gente ter uma ideia também, no público da comorbidade, no público prioritário, todo ele, nós temos 83,8% dos cidadãos imunizados. É um índice satisfatório, um índice acima, inclusive, de dezenas de cidades importantes do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente considera que o nosso planejamento, ele, além de satisfatório, tem atingido a meta, que é a cobertura vacinal. A gente, desde o início, a prefeita Carla Machado, ela pediu para que a gente não entrasse nessa briga, nessa corrida, nessa disputa por quem vacina a idade mais baixa primeiro. Então, é esse foco da equipe de imunização de São João da Barra e da nossa gestão. O foco aqui sempre será a cobertura vacinal de 100%. O que significa isso para os ouvintes, para os internautas? É esgotar aquela determinada faixa etária, esgotar aquela determinada comorbidade, para que ninguém fique para trás. É claro que casos de repescagem vão sempre acontecer. A repescagem está aberta. A gente não deixa também de vacinar, porventura, qualquer cidadão que
por algum motivo, não tenha sido atingido em algum determinado momento da imunização. Mas a repescagem nossa aqui, o índice é muito baixo. A gente realmente completa o ciclo e avança. E por isso que nossos índices têm sido satisfatórios e acima de dezenas de cidades do estado do Rio de Janeiro. Mas, sabe, ao mesmo tempo que pode ser satisfatória essa cobertura por ciclo, não gera uma certa desconfiança quando você olha municípios do entorno, por exemplo. Campos já está no público geral em 51 anos. É uma cidade que você conhece a rede bem, extremamente complexa, uma cidade gigantesca. Mas Campos é maior, recebe mais doses. Mas a gente vai para outras cidades, Macaé, Quissamã, o próprio São Francisco da Bapuana já abre amanhã público geral 59 anos. Não causa uma desconfiança ou um certo entendimento popular de que não está avançando tanto quando você olha para as outras cidades e o público geral avança mais? A desconfiança pode até acontecer, Arnaldo, mas ela é quebrada quando a gente mostra o resultado. Porque o resultado não mente, assim, apesar de poder existir essa sensação de que não está acelerado ou que não está a contento ou está abaixo de outras cidades, se a gente olhar para dentro do nosso planejamento, dos nossos resultados, os resultados mostram completamente o contrário. Então, de nada adianta eu acelerar e já abaixar a idade de 50 para 50 anos para acompanhar minhas cidades vizinhas ou para entrar nessa corrida, se eu não terminei ainda o meu cidadão está lá na comorbidade. Então, a nossa cidade tem uma característica diferente com Campos, com Rio, as outras cidades são maiores. A gente precisa olhar para essas cidades maiores se eles fazem também a busca ativa como nós fazemos, através de agendamento, através do agente comunitário de saúde na casa do cidadão, através do enfermeiro localizando, não deixando passar aquele hipertenso, não deixando passar aquela gestante com comorbidade, essa preocupação com cada CPF. A gente precisa entender se todas as cidades elas estão tendo a preocupação com cada CPF que pertence ao seu núcleo de munícipes. Né? Aqui em São João da Barra, a gente tem essa característica, temos duas características diferentes, inclusive. Nós temos um índice de idosos elevados, acima de outras cidades. Por exemplo, o número de vacinas que veio para nós imunizarmos os idosos, nós imunizamos cerca de 1.700 idosos a mais do que o que nós recebemos. Então, isso também é um fator determinante para que a gente tenha essas faixas etárias diferentes. Então, a gente precisa também olhar para a realidade de cada cidade e saber se todos estão dentro do mesmo planejamento. E a gente sabe que não estão, porque a grande discussão hoje dentro dos fóruns estaduais de secretários de saúde, do COSEMES, por exemplo, é a adoção de um calendário único em todos os municípios. Coisa que, apesar de ter um decreto já vigente, não se conseguiu concretizar, porque cada cidade ainda continua fazendo o seu calendário, de acordo com o seu planejamento próprio. Enfim, aqui ainda a gente tem uma característica de seguir praticamente fielmente o que o Ministério da Saúde vem preconizando e vem determinando em suas notas técnicas. E ainda assim temos resultados, eu estou falando de resultados reais, resultados medidos, a gente faz medição, a gente faz estatística, a gente controla realmente os imunizados em São João da Barra. Então, até você pode reparar que dificilmente cidades têm divulgado esses índices, né? Porque muitas não estão medindo, estão fazendo o seu planejamento, vacinando, nada contra, cada um tem o seu planejamento. Inclusive o Ministério deixa isso aberto para as cidades, né? Todo final da nota técnica, cada nova remessa de vacina, chega aos grupos prioritários, a indicação do que devemos fazer, mas lá no final sempre vem a informação de que, apesar de o Ministério fazer todo aquele grupo, os municípios também estão livres para, dentro da sua realidade local, alterar um tipo de planejamento ou outro. Então, assim, essa é a resposta que eu posso dar diante dessa sensação, talvez, de desconfiança. Essa questão das prioridades também, né, tem dois pontos aí que a gente vai ter que tocar e são bons esclarecer. Um com relação aos trabalhadores portuários, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e o outro em relação à educação, porque eu fiz uma busca, né, quando eu fechei com você a entrevista, uma busca para ver como que está nas outras cidades aqui do entorno. São Fidélis, cidades mesmo, praticamente a mesma população de São João da Barra, e outra coisa também, a população de São João da Barra é muito defasada em relação à realidade. Nós estamos com o censo de 2010 e a população é bem diferente do que tínhamos em 2010.
Eu não sei se isso lá na frente pode até prejudicar a remessa de doses, não sei como que o Ministério vai tratar isso, se você tiver, pode até falar sobre isso também. Mas todos os municípios já começaram a vacinar a educação, e você, na sua primeira resposta, falou que aqui ainda está fazendo um cadastro. Como vai ser esse planejamento para a educação e por que não começou a educação ainda? A educação começa na próxima semana. Ela está seguindo o mesmo planejamento dos munícipes, o cadastro prévio. Recebemos já cadastro de instituições particulares, já recebemos do público e vamos iniciar na semana que vem dentro do nosso planejamento. O planejamento seguiu o planejamento também de retomada das aulas, que a Secretaria de Educação está se preparando também para uma retomada de aulas no 9º e 8º anos, será o primeiro grupo que vai retornar, e o calendário da saúde está seguindo o planejamento da própria Secretaria. Nós fizemos isso de forma harmônica para que acontecesse no momento certo e a partir também da liberação, né? O Ministério da Saúde ele autorizou agora, elencou os professores agora, nesse mês de junho, nos grupos prioritários. O Estado também acompanhou. Então ele está seguindo um planejamento, apesar de outras cidades já estarem imunizando, a gente também já está no nosso planejamento e semana que vem inicia a imunização dos professores. E vamos iniciar a imunização dos trabalhadores da limpeza pública. Também vamos fazer limpeza pública. Limpeza pública aí, desculpa, sabe? Eu falei junto com você. Rodoviários. Ok, limpeza pública eu também vi em algumas cidades do entorno. Mas, salvo o melhor juízo, essa nota técnica da educação é até um pouquinho anterior à dos portuários. Por isso que causa, né? E você sabe que a gente recebe muita coisa. E as pessoas contestando do porquê que a educação não tinha começado ainda. Agora, como você traz para a gente que começa na semana que vem, qual é o planejamento? Vai ter esse cadastro prévio e aí é escalonado por idade ou são todos acima de todos os que estiverem nesse planejamento, nesse cadastro? Qual é o planejamento nesse sentido? A gente vai fazer a proporção indicada pelo Ministério 80-20. De cada 100% do grupo eleito, 20% professores e 80% cidadãos sem comorbidades. Esse é o critério estabelecido pelo Ministério da Saúde. A princípio, como vamos começar imunizando os profissionais que atuam no 9º e 8º ano, é bem provável que a gente termine na semana que vem mesmo, esse grupo, para depois ir seguindo, né, a ordem e fazendo a mesma proporção, 80-20. Quando a gente fala em profissionais de educação, a gente não fala só de professores, pelo menos é o que eu entendo, mas no planejamento de vocês, são só os professores ou todos os profissionais envolvidos no funcionamento da unidade escolar? São todos os profissionais. Tem o recepcionista, tem as pessoas que lidam com o aluno no corredor, são todos os profissionais que estão em contato direto com os alunos. Agora, esse plano de retomada que você traz para a gente é novidade para mim. Existe aí já datas, prazos para isso ou estão atrelados ao andamento da vacinação? Não, eu não tenho como dizer o plano para a retomada das aulas pelo Daniel, né? Daniel Damasceno, que é o secretário. Ele vai acontecer nos próximos meses, o Daniel já está com todo o planejamento pronto, a prefeita já pediu prioridade nisso, né? Nessa questão do 8º e 9º ano, então eles estão terminando a fase de implantação, tem uma série de medidas que estão sendo adotadas, já existia o plano lá do ano passado já confeccionado, o plano de prevenção, né, para deixar a escola preparada para a questão do Covid. Então, eles estão agora implementando tudo isso para dar início à retomada dessas aulas. Até eu deixar aqui de público já o convite ao... Você precisa... Deu uma falhada aí no seu áudio. A data da retomada, a data certa da retomada das aulas, eu não tenho aqui a informação para te fornecer. Certo, eu vou até deixar de público aqui o convite já ao Daniel para minha próxima semana, tem que ser a semana que vem, a seguinte, né, na próxima, vamos lá, dia 23, de 21 de junho em diante, para a gente estar conversando com o Daniel também sobre essa questão da retomada das aulas e também outras coisas pertinentes à educação. Mas aí vamos continuar aqui dessas prioridades da vacinação. O Ministério da Saúde elencou trabalhadores portuários como prioridades das prioridades devido à nova variante. Você, com certeza, tem mais informações quanto a isso do que eu.
Logo que o Ministério da Saúde pontuou nessa norma técnica prioridade das prioridades, chegaram 3 mil doses da vacina e o município informou em release que 2.400 e algumas, 2.450, se não me falha a memória também, 2.450 estariam reservadas para a primeira dose dos trabalhadores portuários. Minha pergunta é, dentro desse planejamento que você colocou, essas doses vieram exclusivamente para isso ou o município decidiu que essas doses seriam exclusivas para isso? Elas vieram exclusivamente para portuários, elas vieram além da remessa comum, a remessa que sempre vem. Não foram 2.400, para São João da Barra vieram 2.045 doses. Eles mandaram de forma talvez equivocada para Campos uma quantidade, e aí nós entramos em contato com Campos e com o Estado, e automaticamente, imediatamente, na outra semana, Campos veio ao Porto fazer a imunização com aquelas doses. Então, foram 2.045 doses de início, já chegaram mais 1.500 depois de um pedido nosso, porque existe um déficit muito grande no relatório, e essas doses são exclusivas para os portuários. Não tem a ver com o nosso quantitativo de doses normais que chegam. E um dado importante, Arnaldo, que dessas doses, dos portuários que foram imunizados com essa primeira dose, 500, tem um dado aqui dos sanjonenses, o número de sanjonenses, 528 são sanjonenses. Então, assim, são cidadãos comuns que talvez não estavam em nenhum critério de prioridade, de comorbidade ou outro tipo de deficiência, e foram imunizados também essa cota extra dos portuários. Então, e agora chegaram mais 1.500 doses e a gente reivindicou mais 3.627 doses, que é o déficit apontado no número de portuários do Porto do Açu. Eles consideraram, a princípio, somente um dado do CADGEG, CADGEG que chama, né, o Cadastro do Ministério do Trabalho. Então veio um número muito aquém do necessário. Semana passada, na reunião do COSEMES, nós pontuamos fortemente isso com o subsecretário Mário, e imediatamente atendeu já no envio de mais 1.500 doses para os portuários. Nessa nova remessa, nós vamos fazer uma medida diferente, nós vamos deixar 100 doses disponíveis nos postos de saúde da cidade, para aqueles portuários que, porventura, atuam no Porto do Açu, são cidadãos locais e que preferem ser imunizados nos postos de saúde. Então, 100 doses vão ficar disponíveis aqui na cidade. 1.400 doses serão utilizadas no Porto do Açu. As outras 2.400 já imunizamos todos, tá? Fizemos em 4 dias. Falando 2.045 então, né? Porque, como eu falei, eu estou devendo aqui de memória, a mesma coisa que eu estava olhando no computador. Eu lembro do 2 e do 4, quando era 440, foi equívoco meu. Agora sim, foi o que você falou, essas doses, elas são exclusivas, porque eu falava isso com você anteriormente. Nós temos uma defasagem muito grande aí da questão do censo do IBGE, que normalmente de 10 em 10 anos, devido à pandemia, não aconteceu em 2020, nem vai acontecer agora em 2021, e a nossa população ela gira em torno de 35, 36 mil habitantes. Não condiz com a realidade de São João da Barra, até mesmo por causa dos trabalhadores portuários. E quando você recebe essas doses, você vacinou aí 500 são joanenses, mas 1.500 são de fora de São João da Barra. Isso influencia no cálculo do município de alguma forma para o Ministério da Saúde? Como comprovar que o município tem mais habitantes do que realmente está no censo? Esse é um tipo de preocupação? Hoje mesmo a gente vai fazer um informe para o secretário estadual de saúde sobre tudo isso que você disse. Parece que a gente conversou antes, mas não, né? Ontem eu já peguei o relatório completo desse déficit. A gente vai apresentar um déficit real para ele. Em especial, por quê? Quando começou a imunização, o cadastro que foi aproveitado do Ministério da Saúde foi um cadastro do SUAS, que é do Serviço do Social, um cadastro do SUAS, e ele é muito diferente do cadastro real. Então, esse drama que a gente pode viver, a gente não sabe ainda se vai, mas esse déficit, todas as cidades estão sofrendo. Isso está sendo pontuado mês a mês nas reuniões do Estado, na reunião do COSEMES, e o Estado, na medida do possível, tem conseguido repor quantitativos de doses com a reserva técnica que ele guarda. Essas 1.500 mesmo que veio do Porto já bem rápido, é da reserva técnica que tem para cobrir esse tipo de déficit. O déficit dos idosos que nós vamos apresentar hoje é um que vai entrar no nosso pedido em especial, porque a gente utilizou realmente
mais de 1.000 doses, além do cadastro do SUAS. Então, isso pode, lá na frente, prejudicar no final da campanha de imunização. Hoje, ele não representa um problema para nós, mas no final da ponta, lá em outubro, quando é o planejamento para terminar e concluir a imunização em primeira dose no país, no estado do Rio de Janeiro em especial, pode ser que a gente tenha esse déficit. Então, a gente vai se antecipar agora com as informações concretas para que o estado também se antecipe no envio. Isso já aconteceu no mês passado com dezenas de cidades do estado, naquele problema da D2, não sei se vocês acompanharam, aquele problema da liberação da D2 de março, e depois o Ministério veio ao contrário, mandou não utilizar mais, e aí causou um descontrole em diversos municípios. O nosso aqui não houve um descontrole, mas houve o déficit que foi reposto em 900 doses. Hoje, nessa questão dos idosos, já que você citou aí que houve a vacinação até com mais doses do que esperado, né, já que foram mais de 1.000, se a gente for falar assim, cobertura, você chegou a citar isso anteriormente, cobertura por grupo prioritário. São João da Barra chegou a quantos por cento dos idosos já? 100%. Então não tem nem discussão de repescagem nesse caso. Na questão de comorbidade, qual percentual? 83,80% do público prioritário coberto. Hoje o planejamento é terminar isso quando, sabe? A gente termina a comorbidade, se Deus quiser, na sexta, né? Sexta agora. Conclui para começar na segunda já o planejamento do cidadão comum, que chama, né? De 59 para baixo, com 20% de professores, depois 20% da limpeza pública, depois os rodoviários e assim por seguinte, todos os grupos prioritários elencados lá pelo Ministério. Agora, essa questão do público geral escalonado, diferente de outras cidades, São João não montou um local específico de vacinação, nem com drive, nem presencial, são utilizadas a própria estrutura de saúde do município. Vai permanecer assim agora com a ampliação do público? Então, esse é um tema de pauta que toda semana a gente sempre discute se ainda temos capacidade para atender na mesma velocidade, na mesma eficiência, com a nossa capacidade, a estrutura instalada, que a gente utiliza 14 unidades de saúde. Enfim, a equipe, nós estamos muito seguros de que o planejamento que se iniciou vai se completar até o final da imunização sem percalços. Então, não está tendo feriado, não está tendo domingo, às vezes, a equipe vacina, sábado, enfim, a equipe toda da saúde, principalmente das unidades básicas, e aí eu deixo aqui um agradecimento muito especial a toda a equipe de saúde de São João da Barra, que eles têm sido realmente uns guerreiros aqui no trabalho da imunização, compreendendo esse momento. Não tem tido realmente feriado para ninguém, gente. Está todo mundo trabalhando todo o tempo para completar essa vacinação. Enfim, a gente conta hoje com a estrutura de 3 veículos para distribuição das equipes, 3 veículos diários para distribuição das vacinas, distribuição das equipes. A gente conta com as câmaras de refrigeração que foram adquiridas ano passado, quando a prefeita Carla Machado já determinou que se preparasse para a imunização. Então, a gente conta com a logística que tem funcionado. Ela não tem, como eu digo, esse volume de vacina que vai crescer, já está crescendo, ela não tem prejudicado a eficiência da imunização. Então, a gente vai mantendo o planejamento, não existe ainda a ideia de se fazer drive-in, a ideia de se fazer pit stops. Se surgir a necessidade, a gente vê que realmente o volume de vacina que chegou, a gente não está conseguindo manter o mesmo ritmo, não vai ter problema nenhum em replanejar, talvez fazer como fizemos no CIEP, na H1N1 no passado, trazer as pessoas de forma ordenada, espaçada, enfim. A gente vai, se tiver que alterar, a gente altera de acordo com a necessidade, mas ainda não está sendo necessário. Nogueira. Pois é interessante essa questão, porque quando baixa a faixa etária, né, secretário, aumenta muitas das vezes o número da população. E aí não se sabe a quantidade de doses que vai chegar, né? Já existe um planejamento, Nogueira, assim, a conversa dentro dos fóruns, semana passada, inclusive, foi a reunião, uma das mais importantes do COSEMES. Hoje, São João da Barra, inclusive, ele faz parte da diretoria do COSEMES pela primeira vez, representando toda a região norte-noroeste na diretoria do COSEMES.
A gente hoje lá tem voz ativa para votação, para determinar, junto com os demais, né, o norte da saúde pública do estado do Rio de Janeiro. Dentro dos grupos, a notícia que se tem oficial é de que vai acelerar bastante agora nos próximos meses a chegada de vacinas. Nós vamos ter agora a Janssen, deve chegar amanhã, a Janssen na sexta-feira, é uma dose única, já recebemos. Enfim, vai realmente, esse cronograma que era dezembro, estamos antecipando para outubro. Então, existe um otimismo muito grande dentro do grupo dos secretários de que realmente vai se cumprir o cronograma que o Ministério tem feito. E isso representa realmente a conclusão dos trabalhos em outubro. Tem cidades, inclusive, anunciando para setembro. Então, a nossa expectativa é essa. Uma diferença que a gente também tem em São João da Barra é o número de moradores com comorbidades. Assim, ele é um pouco maior do que outras cidades do mesmo porte. Então, a gente vacina mais comorbidades do que outras cidades também. Então, alguns conseguem, às vezes, abaixar a idade para sem comorbidade também por conta desse fator. Que a gente faz uma busca ativa bem eficiente, as unidades de saúde não deixam passar realmente, acolhem as pessoas e buscam aquela pessoa que tem comorbidade. E outro que o perfil do cidadão também, aqui, nós vacinamos um pouco mais comorbidades do que outras cidades do mesmo porte. Mas a expectativa é que a vacina acelere bastante, tá, nos próximos meses, acelere bem. Então você trabalha com a expectativa de conclusão da vacinação em São João da Barra do público acima de 18 anos em outubro? Todos estão trabalhando com planejamento para outubro. Todos os secretários do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Bom, vamos voltar a falar de educação. Acho que vale aí ainda uma pegada sobre essa questão do número de escolas que devem voltar. Vamos ver se a gente consegue ter essa informação com você. É claro que a gente sabe que, né, tem que ser com o secretário de Educação, mas tem um outro detalhe também. Até o internauta aqui, o Robinho Talimac, seguidor nosso aqui da página, está perguntando aqui sobre a quantidade de leitos de UTI, essa coisa toda também está na pauta, próximo bloco, e falar sobre a vacinação contra a gripe comum, a H1N1, né? A gente fala no próximo bloco então. 8 horas em Campos, você ouve o Folha no Ar, primeira edição, e a gente faz uma pausa bem rápida aqui para voltar a conversar com o secretário de Saúde de São João da Barra, o Sávio Saboia, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional.